Fala pessoal, Rosner Henrique aqui mais uma vez para darmos seguimento ao nosso curso de analista em ArcGIS com o ArcGIS Pro. Introdução ao ArcGIS Pro, a gente está no módulo 1 e hoje a gente vai adentrar no ArcGIS propriamente dito, com a aula de apresentação do ArcGIS Pro para a gente entender o que é e como trabalha essa ferramenta. O que é que a gente preparou para a aula de hoje? Primeiro, instalação do ArcGIS Pro. As imagens que eu vou apresentar aqui são da instalação da versão 2.0, certo? É importante ressaltar que existem algumas versões, a gente está na versão 3.0 do ArcGIS Pro, então pode ser que tenha alguma diferença aí da instalação que você estiver executando, né? Mas não é nada muito drástico não, é um ponto ou outro que diverge, mas é só uma questão de prestar atenção e se situar que você consegue fazer a instalação sem problemas. A gente também vai trabalhar um pouquinho da configuração do projeto de análise espacial, criar um projeto no ArcGIS Pro, entender como é a localização dos painéis e questão de configuração básica do ArcGIS Pro. É uma aula introdutória, mas ela é muito importante porque alguns termos que a gente vai usar hoje, a gente vai usar em todas as outras aulas. E se você não pegar esse termo aqui agora, por exemplo, quando eu disser no painel de camadas, aí você não vai entender onde está um painel, para onde olhar quando eu falar em painel, e vai ficar perdido. Então, essa aula é quem faz a gente se situar dentro do ArcGIS. E a gente tem aqui a introdução de bem-vindo ao ArcGIS Pro. É interessante a gente definir o ArcGIS Pro, categorizar o software, porque em muitos lugares por aí o que a gente vai ouvir falar é que o ArcGIS Pro é um software de GIS ou um software de SIG. E na verdade não é bem assim, tá? O ArcGIS, ele na verdade é um software de geoprocessamento. O SIG ou GIS, Sistema de Informações Geográficas, é uma coisa mais complexa do que simplesmente um software. O software ele pode ajudar a construir um SIG. Pode, o ArcGIS é excelente para isso. Na verdade, ele foi desenvolvido para tentar sanar essa questão, ou seja, desenvolver um sistema de informações geográficas. Mas ele abarca tantas ferramentas, tantos métodos, que na verdade hoje ele é um software de geoprocessamento. Então, a gente pode trabalhar ele com geoprocessamento de dados, geoprocessamento de imagens e, por que não, fazer um SIG. Para instalar o ArcGIS Pro, é interessante que você tenha o instalador baixado, Aí você vai baixar aí de acordo com a sua instituição, ou se você está comprando a licença por conta própria, os e-mails da própria instituição, da EGE, vão te direcionar para onde comprar o ArcGIS, onde baixar o ArcGIS Pro. E aí você vai fazer o download daquela ferramenta. Esse download primário, ele baixa o instalador. E o instalador faz um download secundário de outras ferramentas que precisam ser baixadas para fazer a instalação do ArcGIS Pro, tá? Então, quando você fizer esse download, vai encontrar lá o arquivo. Aqui está o arquivo do ArcGIS Pro 29 PTBR, que é o arquivo em português. E aí você vai fazer a instalação clicando nele 2 vezes para executar o arquivo. Ao clicar 2 vezes, vai aparecer essa telinha aqui para você, indicando o local onde você vai fazer a instalação. Lembrando, é a instalação prévia. Então, primeiro ele vai baixar uns arquivos para a pasta de documentos da unidade C. Ele está dizendo por padrão, ele vai mandar para a pasta de documentos do usuário e vai criar uma pasta chamada ArcGIS Pro.
Dentro dessa pasta é que vai ficar um instalador, tá bom? Mas não se preocupe quanto a isso, é só um detalhe para você ficar ciente. E aí clicou lá em avançar, ele vai abrir a segunda pasta, e agora quando você diz aqui executar o programa, quer dizer que ele vai fazer o download, vai colocar naquela pasta, quando o download estiver completo, ele vai executar o segundo arquivo que ele baixou, que aí é a instalação propriamente dita. E aí você vai marcar essa caixinha aqui com executar o programa e clicar em fechar. Ao clicar em fechar, ele vai dar início à instalação do ArcGIS Pro, a gente já começa a ver aqui em cima. Instalação do ArcGIS Pro. E aí você vai só clicar em avançar, tá? Nessa primeira parte. Novamente em avançar, ele dá alguns avisos a respeito da instalação. E aí você tem que aceitar o contrato de instalação. Você vai clicar lá em aceita o contrato master. Se você não aceitar o contrato, não instala. Mas para aceitar o contrato, é interessante você ser o usuário master da máquina, o administrador do seu computador. Se você não é o administrador do seu computador, às vezes a instalação passa, porque você tem privilégio para instalar arquivos dentro da sua máquina, que na verdade é isso que é necessário, é ter o privilégio de instalar o software. Mas se você não for, você pode entrar em contato com o pessoal da informática, né, o TI, e pedir para fazer a instalação, ou para pelo menos liberar a instalação. Então marcou lá o aceito e clicou em avançar. E aí aqui você vai escolher se só você vai ser o usuário do ArcGIS, ou se todo mundo que sentar na frente daquele computador vai poder usar o ArcGIS. Então normalmente eu escolho qualquer pessoa, porque se eu criar um outro usuário dentro da minha máquina, a pessoa também consegue acessar o ArcGIS, e necessariamente ela não precisa estar logada na minha conta para fazer o acesso ao ArcGIS. Ela vai poder ter o login e o acesso dela. Vai lá e faz o login no ArcGIS. Aqui eu botei novamente a observação de que é preciso ter o privilégio de administrador, senão você não consegue passar dessa etapa. Aqui ele vai solicitar quais partes do arquivo você quer que sejam instalados. Normalmente eu clico em avançar de cara, no instalação padrão, mas atualmente o ArcGIS está vindo com esse ArcGIS Pro Intelligence, que é tipo uma extensão do ArcGIS Pro que ajuda a criar ou a compor alguns métodos de forma mais prática e automatizada. E aí às vezes é interessante você dar um clique nessa setinha e colocar instalar deste computador. É em todo computador que vai conseguir trabalhar com ArcGIS Pro Intelligence? Não. Por quê? Porque ele requer um pouco de processamento mais avançado. O que eu quero dizer com processamento mais avançado é a questão de software mesmo, de ter memória, capacidade de armazenamento, capacidade de processamento. E se a sua máquina é uma máquina padrão, usual, rodar o ArcGIS Pro já requer um certo nível, aí, pelo menos uns 16 GB de memória para rodar bacana. Instalar o ArcGIS Pro Intelligence pode deixar a máquina muito morosa, muito devagar, né? Então é uma opção que você tem que pensar se vai instalar ou não. Por padrão, é só clicar em avançar e não precisa instalar ele. Dá para fazer todos os processamentos? Dá para fazer todos os trabalhos? Dá para fazer tudo que o ArcGIS Pro já faz sem precisar instalar o ArcGIS Pro Intelligence. O Intelligence só dá um up, uma melhora na capacidade que a gente tem de processar alguns níveis de dados. Então clicou lá em avançar. E aí você vai observar aqui que ele vai liberar o... Não, desculpa. Antes de clicar em avançar, ele já vai liberar aqui o local do espaço, né? Onde vai ficar instalado. E aí vai muito da sua máquina, de como você trabalha na sua máquina. Por padrão, as pessoas instalam os softwares dentro da pasta de arquivos de programa, né? Mas, se você quiser alterar, você clica em Change ou Alterar aqui, como essa é uma instalação que está em português. Então você vai clicar em Alterar e escolher outra pasta para instalar. Eu aconselho você fazer essa alteração se você souber o que está fazendo, tá? Qual pasta que você vai escolher para instalar, porque isso pode danificar o software
depois, quando a gente estiver fazendo os trabalhos, os processos dentro dele. Isso vai fazer com que ele procure alguns processos e não encontre no local padrão. Mas é uma opção, você não precisa ficar preso à única pasta que tem de... Clicou lá em avançar, ele vai te perguntar se você quer ajudar a ESE, né, que é a empresa que desenvolve o ArcGIS, a contribuir com as questões de login que ele vai receber do seu ArcGIS. Então, todo o processo que você fizer no ArcGIS, se der algum erro, se der algum bug, eles podem receber esses logs de erro e trabalhar em cima disso para melhorar o software no futuro, né? Por padrão, aqui no Instituto de Redução de Riscos e Desastres em Pernambuco, a gente deixa o sim, porque isso melhora a questão do suporte depois. Tá? Então você tem que ver aí com a sua empresa ou com a sua opção de se vai deixar ou não. E aí clica aqui em instalar. Isso. Quando a instalação for concluída, né, o programa vai começar a carregar essa barrinha. Lembrando que isso aqui são só imagens, tá? Eu não estou rodando uma instalação realmente. São só imagens. Isso aqui vai ficar tudo verdinho. E aí vai passar para o próximo quadro, que é o de concluir. Você vai concluir a sua instalação. Ele... Muitas vezes, quando conclui a instalação do ArcGIS, a gente que trabalha com o ArcGIS em português, ele baixa o pacote em português e instala logo em seguida. Então, às vezes, isso é lento. Ele instalou o ArcGIS, aí ele leva ali uma fração de segundos para baixar o pacote em português e instalar. Se o seu computador, se a sua internet estiver um pouco mais lento, pode ser que ele demore para fazer essa instalação. Então, eu sugiro que você espere um pouquinho, ali um minuto ou dois, para depois, em seguida, abrir o ArcGIS. Porque pode ser que você esteja, no momento em que estiver abrindo o ArcGIS, ele esteja instalando o pacote e isso pode gerar algum erro. Então ele vai lá, vai instalar. E aí, terminou de instalar, o que eu faço é reiniciar a máquina. Mas isso eu faço para todo o software. Não é só para o ArcGIS. Eu reinicio a máquina. Por quê? Eu instalei um software. Normalmente ele cria registros dentro da pasta do Windows que só vão funcionar depois que eu reiniciar a máquina. Então, para evitar erros futuros, eu reinicio a minha máquina e dou seguimento ao que eu vou fazer. E aí, o próximo passo, né, um dos passos finais da instalação, a gente já instalou, já baixou e já instalou o ArcGIS, e agora a gente precisa entrar no ArcGIS para deixar ele funcionando. E aí vai depender muito do seu login. Aqui eu tenho login de usuário e senha do IRRD, mas vocês podem trabalhar com o login aí, o usuário de vocês, e clicar em acessar e ter acesso aí ao ArcGIS conforme esperado. Certo, a gente chegou na parte de criar um projeto no ArcGIS. Tem que ser uma coisa pensada. Por quê? Porque senão fica aquele monte de arquivos, ó. Aqui tem um monte de arquivos com nomes genéricos. My Project 5, My Project 4, 3, 2, 1, aqui tem vários. Não se assuste, isso aqui que era para mostrar mesmo para vocês. O que é que acontece? É interessante que o seu projeto ele tenha um nome bonitinho para que as pessoas saibam, quando abrir o ArcGIS e se deparar com essa tela, saibam o projeto que está sendo aberto. Então, eu tenho aqui um monitoramento do Covid-PR. Pronto, então eu sei que esse aqui é um projeto de monitoramento de Covid para o estado de Pernambuco, do IRRD. Beleza. Se você não tem esse cuidado, você pode acabar se perdendo. E a organização no geoprocessamento, né, querendo ou não, isso aqui é um curso de analista, e muita coisa está além do software, né, não é só o software não faz um milagre, é você que tem que estar preparado. Então, a organização precisa estar em dia, tá bom? Se a gente pegar uma pasta de um projeto, normalmente ela vem divididazinha lá em shapefile, imagem raster, dados, documentos. Eu mesmo particularmente assim, a primeira pasta é documentos, a segunda é dados. Aí shapes e raster.
produto. Então, normalmente as minhas pastas são essas. Por quê? Documentos quase sempre são uma licitação, um relatório, um documento que vai dar início ao meu trabalho. Os dados quase sempre vem uma planilha de Excel, uma planilha CSV, uma imagem mesmo de satélite. Isso é um dado primário. E aí na pasta de shapefiles são os shapes. O que são os shapes, né? Os shapes são arquivos que têm informações geográficas, eles formam os desenhos lá e atrelam ao shape a informação, os dados. Então, um shape normalmente ele é composto por 5 ou 6 arquivos. Cada arquivo daquele ali tem uma informação a ser atribuída. E os softwares de geoprocessamento conseguem ler esse tipo de arquivo. A gente chama de shapefile. E as imagens raster normalmente são, vamos dizer assim, arquivos mais brutos, né? Eles não têm informação atribuída ponto a ponto, mas eles têm o pixel, que aí o pixel tem um valor numérico e esse valor numérico é convertido em cor e a gente consegue fazer ali alguns processos em cima dessas imagens. Mas é isso, você precisa ter uma organização. Cada um trabalha de um jeito. Aqui no IRRD a gente trabalha aí com essas pastas que eu mencionei mais ou menos. Dito isso, vamos entender aqui o que é que a gente encontra no painel do ArcGIS. Primeiro você tem aqui a área de usuário, vai ter teu nome lá e o teu login. O instituto, aqui está o instituto, mas se você for de alguma empresa ou se você for pessoal, vai estar lá o nomezinho que você salvou. A gente tem a parte de novo, arquivo novo, um novo mapa, um novo catálogo, uma nova cena global, uma nova cena local, né? A gente tem os modelos recentes. O que são esses modelos? Você pode baixar da internet modelos de mapas ou então criar os seus modelos, salvar aqui. E quando você for criar um mapa, eu já posso abrir com um modelo específico e ele já me dá ali mais ou menos uma parte do caminho andado. E aí é só eu baixar as informações e montar não, que o modelo já vai estar montado. Mas escolher talvez uma cor, uma característica ali que eu queira definir, mas já tenho parte do processo já andado. Aí eu tenho aqui o painel de arquivos recentes, um painel de configuração, aqui o botão de configuração, e o painel de recursos. Esse painel de recursos é legal, que ele tem algumas coisas, como a Academia EGE, tá? Que é onde você encontra algumas aulas da EGE. Porém, a maioria do conteúdo está em inglês. Acho que todo o conteúdo está em inglês. Então, você pode até acessar, mas vai ter que ter essa habilidade aí em prática. Antes de criar um novo projeto, vamos ver aqui a cara do ArcGIS Pro 3.0. Aquela imagem que eu mostrei ali é do ArcGIS Pro 2.9. Tá? Recentemente, o ArcGIS Pro lançou a versão 3.0. Você provavelmente não vai enfrentar essa dificuldade aí, se for instalar não, tá? Nem se preocupa. E se você observar, mudou bastante coisa, assim. Tá uma nova cara, porém tá tudo ali, ó. A minha opção de mapas está aqui. A minha opção de modelos, de inserir, criar o meu modelo, baixar o meu modelo, está aqui. Meus projetos recentes estariam aqui embaixo, né, se eu tivesse projetos recentes abertos. Modelos recentes estariam aqui. Aquela parte de recurso veio para cá, ganhou um botão somente para a parte de recursos. Então tem umas aulas lá de ArcGIS e tudo mais. E aqui é onde a gente começa a criar o nosso projeto. Certo? A gente vai clicar em mapa e criar um projeto novo. Mas vamos ver antes qual vai ser o passo a passo para criar esse projeto e depois a gente volta aqui para fazer esse passo a passo, tá bom? Bem, a gente vai clicar em mapa e em seguida a gente vai dar um nome para o nosso projeto. O que é que eu tenho a falar sobre o nome do projeto? Evita usar caracteres especiais e espaço em branco. Então, um projeto com um arroba, um C cedilha, isso pode te dar problemas no futuro. Por quê? Esses softwares, eles são produzidos em países de língua estrangeira e normalmente lá eles não usam, por exemplo, C cedilha.
né? Ou algum outro caractere especial que a gente tem aqui no Brasil. Tá, o arroba eles usam, mas não é comum usar esse tipo de caractere no nome de arquivos. Então, para evitar problemas, eu botei um arroba no meu arquivo e não deu problema. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas para evitar problemas, é aconselhável evitar espaços em brancos e caracteres especiais. Você pode passar a vida toda usando uma dessas duas opções e não ter problema nenhum, mas é bom evitar. E aí ele vai abrir lá o nosso projeto, certo? Então é simples, tá? Um novo mapa e dá um nome. Tem a parte da localização ali que eu não falei, mas aí vai de cada um. Eu vou mostrar lá na prática. My Project, eu vou botar meu projeto 01. Eu dei ali um underline, é o nome desse símbolozinho aqui, ou sublinhado, para evitar um espaço em branco, tá vendo? Sempre gosto de dar números aos meus projetos, ou então eu dou uma data, mas sempre começando do ano, depois o mês, por exemplo, e um dia 10, por exemplo. Por quê? Porque se eu tiver muitos projetos, eles ficam em ordem. Se eu botar o dia, mês e o ano, essa ordem fica um pouco estranha. Mas eu vou deixar o 01, certo? O local, eu tenho uma pasta do ArcGIS para projetos, eu vou deixar nessa pasta mesmo. Se você estiver trabalhando aí no seu computador e tiver uma pasta específica para esse projeto, aí você salva lá no seu computador. Marca essa opção aqui de criar uma nova pasta, caso você não tenha essa pasta lá no seu computador, e aí não tem erro. Basta dar um OK e ele vai carregar um novo projeto. O processamento de carregar um novo projeto varia de computador para computador. Em alguns computadores ele vai ser mais rápido, em alguns computadores ele vai ser mais lento, mas por padrão ele abre os painéis do ArcGIS e coloca ali um mapa base simples, só para a gente iniciar os trabalhos, digamos assim. Observa aí, ele está criando um cache de geoprocessamento. Em alguns casos pode demorar bastante. Um computador SSD já dá uma agilidade maior nesse processo, tá? Mas nada que impeça você de trabalhar com o ArcGIS. Isso, inclusive, é uma questão que às vezes é muito perguntado. Qual a configuração ideal para eu trabalhar com ArcGIS? Dá para instalar o ArcGIS num computador aí mais simples, com 4 GB de memória, por exemplo, e você não vai ter problema. Porém, se você instala num computador com 4 GB de memória e que quer processar um arquivo que tem, sei lá, 20 GB de armazenamento só de dados, como é um processamento muito pesado para aquela quantidade de memória, pode ser que dê erro. Pode ser que rode, mas muito provavelmente vai dar um erro. E as pessoas acham que o problema é do QGIS, do ArcGIS, né? Mas na verdade o problema está na sua máquina. A sua máquina que não está conseguindo suportar aquela quantidade de arquivos. Então é muito relativo essa questão do ArcGIS. Para estudo, para uma coisa mais pontual, uma máquina mais simples, ela resolve o problema. Agora, para um processamento mais pesado, como é que a gente chama? Montar um SIG mais robusto, aí talvez você vá precisar de uma máquina mais contundente. Aqui no IRRD a gente tem, por exemplo, uma máquina com 128 GB de memória. E aí eu consigo processar arquivos gigantescos nela, assim, big data enormes, né? Por exemplo, o arquivo do Covid mesmo já passou de 1 milhão de casos
Então é uma planilha gigante do Excel. O próprio Excel ele tem problema para conseguir abrir a própria uma planilha que foi feita dentro do Excel, né? Ele fica lento ali para abrir. Mas o ArcGIS consegue rodar e roda bem. Então, a gente abriu aqui o ArcGIS e estamos diante do painel inicial. Como eu disse, ele abre um mapa base e por isso ele demora um pouquinho, tá? Porque ele faz o carregamento de um mapa base de nível mundial. Então, se eu der um zoom aqui na África, ele traz lá as informações todinha, tá vendo? Vai buscando as informações todas e aí isso requer um pouco de processamento, um pouco de internet, mas ele abre, tá bom? Aí uma coisa que normalmente o pessoal faz logo de cara é desabilitar o mapa base para evitar o processamento desnecessário de informação. A gente já vai aqui. Não mudaram. Aqui. Salvar. Pronto. Eu tirei o mapa base e salvei. Porque da próxima vez que eu for abrir, ele não salva. Ele não abre com o mapa base já de cara. A menos que você queira, tá? Isso é uma opção. Vamos ver agora para dar seguimento à nossa aula. Então a gente está aqui, a gente conseguiu acessar ali, ó, a gente vai observar que fica o nome do projeto. Aqui está My Project, mas normalmente eu boto o nome em português. E aí a gente tem ali a parte de criar projeto, tá vendo? Projeto mesmo. Que quando a gente abre o ArcGIS, a gente criou um arquivo. Ele ainda não é um projeto configurado. E a gente precisa configurar esse projeto. Existe uma gama de configurações possíveis que depende aí do que você trabalha. Se você trabalha com meio ambiente, vai configurar de uma forma. Se trabalha com saneamento, vai configurar de outra forma. Aqui a gente trabalha com monitoramento de riscos e desastres, então configura normalmente de uma forma. Mas o básico é você configurar o sistema de informações de coordenadas, certo? O sistema de referência de coordenadas. Então, se você vai fazer um projeto no Brasil hoje, o Brasil adota o SIRGAS 2000 como padrão. Então é interessante que o seu projeto trabalhe em cima desse sistema de coordenadas. Mas eu estou com dados de SAD 69. Tudo bem, você pode fazer um projeto em SAD 69, um projeto em UTM, um projeto em Córrego Alegre, que é até mais antigo, não tem problema. Mas você abrir um novo projeto, vai lá e dá uma característica de coordenadas para ele. Então você vai lá em opções de projetos, né? A gente vai lá em projeto, opções. Aqui eu estou mostrando só a parte geral. O nome do projeto você pode mudar depois se você não gostou daquele nome que você deu. O local normalmente eu não aconselho mudar, tá? Nem o local nem a pasta. E aí ele já cria para você um geodatabase por padrão com o nome do projeto, porém com o finalzinho aqui, ó, GDB, Geodatabase, né? E ele cria uma caixa de ferramenta para esse Geodatabase, uma Toolbox TBX. Por quê? Porque você pode editar a sua caixa de ferramenta conforme o seu projeto, tá bom? Vamos fazer essa parte da configuração. Então vou aqui em projetar o projeto, né? Opções. Aí eu tenho a opção geral aqui, tá vendo? Meu projeto, como eu mostrei, a pasta, o local, né? A PRX, a extensão para um local de arquivos do ArcGIS, a pasta onde esse arquivo está salvo, o Geodatabase padrão para esse arquivo, todos estão salvos na mesma pasta, tá vendo? São vários arquivos que ele salva. E a caixa de ferramenta para esse arquivo. É interessante você vir aqui, ó, referências espacial ou referência espacial e fazer o que eu disse. Escolher
uma referência. O que acontece aqui? Ele te dá duas opções. Ó. Utilizar a referência espacial na primeira camada operacional, ou seja, quando eu instalar uma camada, vou abrir uma camada aqui de dados da Bahia. Essa camada está em Córrego Alegre, então ele vai dizer que o sistema de referência do meu mapa é Córrego Alegre. A partir daquele momento ele vai trabalhar com tudo em Córrego Alegre. Mas se eu baixar uma camada em SAD69, ele automaticamente converte a visualização para Córrego Alegre. Eu tenho uma camada em Córrego Alegre e baixei um em SAD69. Como a minha primeira está em Córrego Alegre, ele vai pegar essa e vai converter para Córrego Alegre para que eu possa ver as duas como se comportam ali dentro do meu painel. Se eu escolher a referência espacial, e aí eu vou pesquisar aqui o Sirgas. Eu não fiz uma pesquisa aqui nesse. Então, como é a primeira, vamos lá, América do Sul, Sirgas 2000. Então, escolhi o Sirgas 2000 aqui, tá bom? Se eu escolher o Sirgas 2000 e trouxer Córrego Alegre, ele vai converter para Sirgas 2000. Se eu trouxer SAD69, ele vai converter tudo para Sirgas 2000. Converter a visualização. A sua camada continua em SAD69, continua em Córrego Alegre, mas a visualização ela fica em Sirgas 2000. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente vai colocar essas camadas para a internet, ele vai dizer, ó, você está trabalhando com camadas que estão em sistemas de coordenadas diferentes. Quer mexer no sistema de coordenadas dessas camadas, aí você pode escolher lá a opção de mexer no sistema de coordenadas. Quando a gente for fazer uma exportação de camadas aqui dentro do curso, eu vou mostrar. Aí eu falo mais detalhadamente dessa parte. Mas é interessante vocês saberem que isso pode acontecer. Você quer subir umas camadas para a internet e as camadas, o upload desse conteúdo vai ficar bloqueado porque as camadas estão em sistemas de coordenadas diferentes. Mas ali mesmo ele já dá a opção de você ajustar os sistemas de coordenadas. Aí normalmente eu escolho o sistema de referência e dou um OK. E aí eu clico aqui nessa setinha para voltar. E muito embora possa parecer que não mudou nada, a gente está no sistema de coordenadas agora Sirgas 2000. Tá bom? Então toda camada que eu trouxer para cá vai estar em Sirgas 2000. Dando seguimento aqui na nossa aula, a gente vai observar a localização dos painéis. Ó, o primeiro é a barra de acesso rápido. Ela tem aqui um novo arquivo, um abrir, um salvar, um desfazer e um refazer. E tem um botãozinho que tem todos esses opções e mais. Se bem que a gente viu ainda agora que na versão 3.0 ele tem mais coisas novas do que só esses botãozinhos aqui. E aí a gente tem a guia de faixa de opções. É toda essa guia aqui, ó. Ela é a guia de faixa de opções. Então tem a opção de projeto, opção de mapa, opção de inserir, de análise, exibir, editar, imagem, compartilhar. Posso criar novas opções dentro dessa guia? Posso. Tem como configurar o ArcGIS para fazer isso. Posso remover opções daí, posso criar opções também. Assim como eu posso remover e criar ícones aqui dentro dessa guia, né? Essa parte aqui que a gente chama de grupo de guias de faixa. Então, isso aqui é um grupo de guia de faixa. Esse aqui, pronto, esse aqui é o 5, grupos de guias de faixa. Esse grupo de guias de faixas aqui é o grupo de camadas. Esse grupo de guias de faixa aqui é o grupo de navegar. Então, eu tenho a guia de faixa e os grupos. Cada guia tem um grupo e cada grupo tem uma característica específica. Essa aqui tem as áreas de transferência, navegar, as camadas, a seleção, né, o próprio ato de selecionar. É muito importante quando a gente está trabalhando com essa questão da geoespacialização. Então, selecionar se torna uma ferramenta muito importante.
A gente tem um lançador de caixa de diálogo. São essas setinhas aqui, ó. Nem todo grupo tem, mas as setinhas tem. Observe que eu já comecei. Eu vou começar a chamar essa galerinha aqui de grupos, tá? Então, vou chamar eles de grupos e aí vocês vão se acostumando. Ah, são os grupos da guias de faixa. E a minha guia. Então, é muito comum eu chamar elas de guia. Então, a minha guia aqui vai lá na guia inserir, por exemplo. Vai na guia de exibir e ver o grupo tal. Por isso que é importante essa aula, porque a gente começa a pegar os nomes das coisas, né? E lá dentro, quando você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, e o cara faz, tá na guia de imagem. A guia de imagem, às vezes a pessoa fica, será que é essa imagem aqui? Ou será que é outra coisa que ele está falando? Eu não estou vendo o nome guia, né? E fica perdido ali. Normalmente quem está começando, às vezes, sente esse receio. E os ícones das guias contextuais, são os próprios ícones, tá? De cada um aqui. A gente tem um ícone aqui, por exemplo, do explorar, os marcadores, ir para uma coordenada. E aqui a gente tem a localização de outros painéis. Por exemplo, aqui o painel 1, que é a guia de visualização. Aqui em cima tem esse nomezinho, mapa. Tá vendo? Aqui é uma guia de visualização. Eu posso ter 10 mapas aqui, então vai ter o mapa, mapa 1, mapa 2, mapa 3, ou o nome que você der para o mapa. E a visualização do mapa propriamente dita, que é essa janela aqui central, certo? Então a gente já falou aqui de cima das minhas guias de faixas e dos meus grupos de guia e dos ícones de cada grupo. Agora eu estou falando aqui da visualização do mapa e do guia de visualização. Então se a gente já falou dessa parte, dessa aqui, falta falar dessas duas aqui nas laterais, que são os painéis de conteúdo e os painéis de geoprocessamento. Detalhe, esse painel de conteúdo, ele quase sempre fica aqui na esquerda e ele não sofre muita modificação à medida que a gente vai mexendo com o mapa. Quando a gente adiciona uma camada, normalmente ela vem para cá. Quando a gente adiciona uma tabela, ela pode vir para cá, uma imagem. Já o painel de geoprocessamento, esse muda. Se eu digo aqui que vou fazer um recorte de uma imagem, ele já altera tudo aqui. Para qual vai ser a imagem que vai entrar, como é que ela vai ser recortada, em cima de qual shape ela vai ser recortada. Então ele vai alterar isso aqui, à medida que eu for mudando as ferramentas. Então muitas vezes quando eu clico numa ferramenta dessa aqui, eu altero esse lado de cá. Então eu vou mexer com símbolos, então eu saio do geoprocessamento e entro na questão dos símbolos. Eu vou mexer com rótulos. Eu saio do geoprocessamento e entro no rótulos. Então quase sempre esse carinha aqui é o que muda bastante. Esse carinha de cá, o painel de conteúdos, normalmente fica ali mais paradinho. Configurações básicas, tem aquela questão do sistema de referências de coordenadas. Opções. Sistema de referência de coordenadas é uma opção. Unidade de medida. Aqui você consegue mexer com as suas unidades de medidas. Distância. Você vai conseguir configurar a área e tudo mais. A questão de tarefas. Se você tiver um automatizador de tarefas, você consegue habilitar ele aqui. Configurar. A navegação, né, a rolagem. Se ela vai ampliar, reduzir, o tempo de transição dessa rolagem. Então essa parte de navegação você consegue configurar aqui. Seleção também, as cores que... eu quero selecionar, eu quero que fique com outra cor, um amarelo e tal. Eu sugiro deixar esse ano, tá? Porque é uma cor que a gente não usa muito na impressão. E aí ela fica fácil quando você vê que está um arquivo selecionado. Que às vezes a gente bota aqui um preto, por exemplo. Preto é uma cor que se usa bastante. E você não vai saber se aquele arquivo está selecionado ou se ele é só preto mesmo. Claro, pouco arquivo dá para saber, mas bastante arquivo é mais difícil. A edição, tá? A simbologia aqui, ó. Questão de símbolos. Você pode configurar alguns símbolos padrões para anotação, para seções, para a questão geral também da própria edição. Toda a configuração do ArcGIS ela passa por aqui.
geoprocessamento, toda a questão de geoprocessamento você pode configurar aqui. Claro que aqui estão as configurações mais diretas, tá? As configurações mais pesadas, inserir um novo ícone, mexer num ícone ali, tem outros caminhos que podem ser específicos. Por exemplo, inserir um novo ícone você não vai fazer por aqui, vai fazer lá pela própria caixinha da guia lá, né, por um grupo de guia. Você vai pegar um grupo de guia daquele e vai inserir um novo ícone, né, construção de modelos, enfim, aqui tem tudo. Ó, quem trabalha com 3D tem a questão do BIM aqui. E por fim, deixa eu voltar aqui. Por fim, eu quero deixar um desafio que é justamente esse. Vocês vão acessar essa parte do projeto aqui, né, da configuração de projetos. E eu quero que vocês abram uma cena global e um arquivo novo. Você vai criar um novo projeto para a cena global, por exemplo. E vai abrir uma cena global e ver o que acontece. E vai criar um novo projeto para a cena local. E vai ver o que acontece. Tenta observar 3 coisas. O que é que abre quando você pede um novo projeto de mapa, que a gente já pediu ali? O que é que abre quando eu peço uma nova cena global e o que é que abre quando eu peço uma nova cena local? E o tempo? O tempo que o seu computador está levando para processar isso. Porque às vezes você quer abrir uma cena global, mas talvez vá levar muito tempo para abrir. A gente viu aqui que eu fui abrir uma cena, um mapa, não foi nem uma cena, foi um mapa, e levou aí um tempo considerável, né, para carregar. Então faz esse exercício aí, observa essas questões que eu apontei e depois a gente conversa. É isso aí, eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima aula. E se vocês chegaram até aqui, já estão de parabéns, porque essa etapa do curso é quando a gente está chegando lá em cima. Daqui para frente, quando eu começar a falar das ferramentas e colocar somente a prática, aí é só a descida da montanha russa, fica tudo mais tranquilo e mais fácil de ir assimilando, beleza? Falou, até a próxima.